Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Cortez da UFGD. Vamos continuar com o nosso curso básico de QGIS. Já fizemos as primeiras aulas relacionadas, à parte de apresentação, da interface, nós utilizamos alguns complementos e vamos começar a trabalhar com os dados, tá? Com a parte de geoprocessamento, tá? E nós precisamos lembrar vocês que nós temos dois tipos de dados para trabalhar aqui: os dados vetoriais e os dados matriciais. Então, os dados matriciais normalmente são aqueles originários de imagens de satélites ou de alguma interpolação que nós fazemos e geramos aqui no software. E temos os dados vetoriais, tradicionalmente caracterizados por linhas, pontos e polígonos. Então, nós vamos começar a trabalhar com esses dados, tá? Nós podemos trazer esses dados de alguma base de dados, por exemplo, a base de dados do IBGE, que é muito rica. Nós temos um conjunto de camadas do Brasil, dos municípios, dos estados e outras camadas que são disponibilizadas para nós utilizarmos aqui no QGIS gratuitamente, tá? Que nós vamos mostrar mais adiante. E vamos entender um pouquinho dessas camadas de linhas, pontos e polígonos aqui no QGIS, nessa aula aqui do curso básico de QGIS. Então vamos aprender a adicionar essa camada de linhas. Vamos começar pela camada de linha, que é uma camada muito tradicional, tá? Que nós utilizamos aqui no QGIS. Então eu tenho a opção aqui de vir em camada, tá? Um dado vetorial, e criar nova camada. Criar quer dizer que eu estou criando. Não confundam com a opção de adicionar camada. Essa daqui de adicionar significa que eu já tenho uma camada previamente pronta, que ela está em algum local. Vocês podem ver as diferentes formas de aquisição, de adição dessa camada aqui. A gente vai passar por algumas delas aqui, tá, ao longo do curso, as mais utilizadas. E também podemos criar várias camadas. O GeoPact, que é um tipo de extensão aonde eu agrupo linhas, pontos e polígonos, tudo dentro de um mesmo arquivo, de diferentes camadas. É uma nova versão, Nós estamos muito tradicionalmente acostumado com o Shapefile, mas há uma tendência, de utilização agora de passarmos a utilizar o GeoPact. Porque na camada Shapefile, ou ela será pontos, ou ela será linha, ou ela será polígono. Já aqui no GeoPact é como se fosse um pequeno banco de dados onde eu coloco todas essas camadas dentro de um único arquivo. Então, por isso que ele é interessante, tá? Então, a gente vai aprender com essas camadas Shapefile e também vamos utilizar algumas outras aqui que nós utilizamos. Aqui no QGIS, como uma camada GPX, utilizada nos aparelhos de navegação, e uma camada virtual quando você não quer salvar aqui. São as mais utilizadas, ou camada de rascunho temporária, tá? Então, vamos começar com a Shapefile. Quando eu abro essa janela, nova camada Shapefile, seja por aqui, seja utilizando essa barra aqui, ó, barra de ferramentas de gerenciador de fonte de dados, onde eu tenho esse primeiro ícone aqui, ó, gerenciador de fonte de dados livres, ou por aqui, ó, nova camada Shapefile, você vê que o asterisco de criar é meio alaranjado, enquanto de adição ele é verdinho, tá? Então, posso adicionar a camada por aqui, ou utilizando o menu camada, criar nova camada. Então vamos entrar por aqui agora, o gerenciador de fonte de dados. Aí eu tenho todas as opções aqui, tá? Se eu quero adicionar, ou perdão, se quer de adicionar, eu quero criar. Então vamos criar uma nova camada Shapefile, tá aqui esse ícone. Vou nos três pontinhos para salvar. Sempre que tiver os três pontinhos em qualquer janela, significa para você salvar aquele arquivo, tá? Então vou clicar nos três pontinhos e vou salvar aqui no meu curso básico, na minha pasta de curso básico do QGIS. E aí vou colocar aqui como camada linhas. Salvar. Vou deixar o TF8 e aqui eu vou escolher o tipo de geometria. Ponto, linha ou polígono. Tá? Tem diferença de linha. Linha, né? No mínimo dois pontos e ela vai ser ligada, por esses dois pontos por meio de uma linha. O polígono eu vou fechar essa região para fazer, por exemplo, o contorno de uma área, um conjunto de linhas, vamos assim, seria o ponto isoladamente. Então, vamos começar com linha. Aqui, nós já falamos sobre isso em outra aula, sobre o EPSG, ou Sistema de Referência de Coordenada. Eu estou aqui com 3857, posso digitar o código aqui para ver, 3857.
Ele é o WGS84, um pseudo marcador. Vamos selecionar aqui o WGS84. Vocês vão sempre me ver utilizando muito o WGS84 barra UTM Zona 21S, que é o sistema de coordenadas métrico aqui para minha área, a área da Fazenda Experimental de Ciências Agrárias da UFGD, tá? Lembra que eu já falei nas outras aulas, vocês têm que saber aonde que está a área de vocês e qual que é a zona UTM que ela está para trabalhar. Pode ser SIRGA 2000 barra UTM Zona 21S também, o resultado é muito similar, tá? Então eu vou selecionar WGS 8421S, ele mostra aqui no desenho onde eu estou e vou dar um OK. Veja que ele já mudou aqui, tá? Posso adicionar campos diferentes aqui, mas vou deixar sem nada. Vou dar um OK. Veja aqui do lado direito embaixo, não mudou o código, tá? Do EPSG. Eu vou vir aqui, ó, sobre a camada de linhas que eu acabei de criar, clicar com o botão direito, ir aqui em SRC da camada, definir o SRC do projeto a partir da camada. Olha lá, já mudou. O 32725, que é o WGS84, TM Zona 21S, que é o da nossa região aqui que nós estamos trabalhando, tá? Então tá aqui, estou usando uma camada de fundo do Google Híbrido, tá? Onde eu tenho a imagem mais as estradas, né? E os locais aqui ao mesmo tempo. E aqueles que já acompanham nossos vídeos, estão vendo aqui a área da Fazenda Experimental de Ciências Agrárias. Então eu criei a camada. Agora eu preciso adicionar essas linhas. Então o que eu faço? Clico sobre ela, venho nesse lapisinho aqui, ó, da barra de ferramentas de vetorização, clico em alternar adição, pronto, eu habilitei a edição dessa camada. Então agora eu venho, você veja que vai mudar aqui, ó, ele me habilita a opção desse lápis, dessa daqui de adicionar linha e de corrigir o vértice da linha. Então vamos clicar em adicionar linha porque eu não tenho nenhuma linha. Então posso, por exemplo, aqui ó, gerar a linha dessas curvas de nível desse talhão. Né? Com o botão scroll do mouse, eu aproximei ou diminuo, ó, só apenas girando ele. Eu quero traçar essas linhas aqui, ó, essas curvas de nível. Vou tentar pegar o meio delas aqui, ó, e vou clicando com o botão esquerdo do mouse. Ó, e vou adicionando a minha linha. Ó. Então, tracei essa curva de nível. Vou clicar com o botão direito para fechar. Vou colocar aqui o número 1 para indicar que é a linha 1. Posso começar a próxima, linha 2, vou clicando com o botão esquerdo. Linha 2. Então vou tentar fazendo essa aqui, acompanhando essa curva de nível aqui, ó. Fechei, linha 2, com o botão direito, linha 2. Agora a linha 3. Rapidinho aqui, estou clicando com o botão esquerdo para ir seguindo o contorno, tá? Tá mais ou menos aqui. Fechei com o direito, linha 3. Vamos subir aqui um pouquinho, vamos fazer a linha 4. Vamos fazer a linha 4. Fechamos aqui mais ou menos a linha 4. E a última linha aqui que está traçada aqui nessa área é a linha 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, linha 5. Vamos dar um OK. Tá? Vamos puxar ele aqui. Vou clicar com OK e vou fechar a linha. Então, tenho as minhas 5 linhas aqui feitas dessa camada. Clico aqui com o botão editar ou aqui com o botão salvar. Olha, salvei essas camadas aqui. Professor, ficou algum vértice errado, eu preciso corrigir. Você clica nessa segunda ferramenta aqui e aproxima da linha, ó, que ele vai mostrar os vértices dessa linha que você criou. E aí você pode corrigir. Por exemplo, professor, esse aqui não ficou bom. Então vamos aproximar, vamos pegar esse vértice, trazer ele um pouquinho mais para cima. Pronto, corrigir. E assim sucessivamente você poderia corrigir para todos os vértices que estivessem errados. Quero salvar, salvo mais uma vez essa camada. Quero fechar a edição, clico no lapisinho aqui de alternar edição para salvar essa camada, tá? Então, hoje, por isso, na aula de hoje será isso, a parte de adicionar uma camada e a primeira camada, né, dos dados vetoriais, que é o tipo linha. Tchau, espero vocês na próxima aula.